Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a memória de Santo António, de Lisboa, e não de Pádua, como os italianos gostam de dizer. Mas é de Lisboa porque nasceu em Lisboa. E nasceu em 1195. Ele entrou na Ordem dos Franciscanos quando São Francisco de Assis ainda era vivo. E aprendeu deste grande santo, São Francisco, algo que marcou profundamente a sua vida e que também hoje, Jesus, queremos meditar contigo, em primeiro lugar, que é aquela frase de São Francisco que diz: prega o Evangelho e, se necessário, usa palavras. Ou seja, que a nossa vida, o nosso testemunho do Evangelho seja, em primeiríssimo lugar, com obras, com a nossa própria vida. E claro que as nossas palavras sejam então concordes com a nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida que não seja estéril, que seja útil, que deixe rasto, como dizia São José Maria no número 1 do livro do Caminho. E de facto, Santo António foi um grande pregador. No início, claro que teve dificuldades, teve uma grande oposição. E então, como sabemos, foi pregar aos peixes, que, segundo narram as suas biografias, os peixes tiraram a cabeça de fora da água para o ouvir. Foi um grande milagre, sem dúvida nenhuma, a tal ponto que despertava o fervor dos fiéis com a sua pregação, que por vezes era necessário protegê-lo da massa entusiasta que queria tocá-lo, que a certa altura, ao ver tamanho milagre, se aproximavam. E Santo António, na sua pregação, porque assim vivia também, tinha uma proximidade muitíssimo grande com a Sagrada Escritura, com a Tua Palavra, Senhor. De tal forma, é assim que é conhecido também, é doutor da Igreja e é conhecido como doutor evangélico. Senhor, que também a nossa pregação, pela nossa vida, pelas nossas palavras, seja, a certa altura, como foi a de Santo António, verdadeira luz de Deus. Verdadeira luz de Deus para os outros a quem falamos. Santo António dizia: quem está cheio do Espírito fala várias línguas. Várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência, a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. É viva a palavra quando são as obras que falam. Jesus, que na nossa vida, de todos nós, a palavra que anima, que reconforta, que traz de volta a nossa própria vida e a vida de outros com quem contactamos à Tua presença. Que nos ponhamos sempre nós na Tua presença, acreditando firmemente que estás connosco, que nos vês e que nos ouves, e também que pela nossa vida possa verdadeiramente ela tocar a vida de outros. Jesus comparava aqueles que o seguiam ao sal e à luz e dizia: vós sois o sal da terra, mas se o sal se desvirtuar, com que se salgará? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e se põe debaixo do alqueire, mas no candelabro, para que ilumine todos os que estão na casa. Que sejamos, Jesus, sal, como foi Santo António, que deu sabor a tantas vidas que dele se aproximaram e que, precisamente por se aproximarem dele, se aproximaram de ti, que era o objetivo de Santo António. Que a nossa vida seja luz, pelo nosso exemplo. Já dizia São José Maria: tu és sal, alma de apóstolo, mas se te desvirtuas,
Se nos desvirtuamos, tornamos-nos verdadeiramente pessoas infelizes. Tiramos à palavra de Deus a fecundidade que lhe é própria e permitimos que o mundo fique nas mãos daqueles que têm o mau fermento. Jesus, que o mundo esteja nas mãos daqueles que são teus, os cristãos, nós próprios, porque queremos verdadeiramente cristianizar a cultura. E é extraordinário como o Papa Leão nos recorda isto na sua encíclica mais recente, a importância de cristianizar, dar um sentido cristão, pôr Cristo presente na nossa sociedade, na nossa vida social, e como foi impressionante Jesus e tocante, e certamente terá impacto. Pedimos-te pelos bons frutos da viagem à Espanha. Em variedíssimos momentos o Papa foi absolutamente claro, sem esconder, sendo muito caridoso, mas soube, ao mesmo tempo que denunciava a falta da presença de Deus no nosso mundo, na nossa sociedade, de forma bastante concreta, em vários aspectos, também dava verdadeiros caminhos. E um deles aconteceu no profético, parece-me Jesus bastante profético, o discurso que o Papa fez no Parlamento Espanhol, que bem podia ser no Parlamento Português, bem servia para Portugal também, em muitíssima coisa, se não em todas. E que possa ser também assim, Jesus, nós cristianizarmos, não pela beatice, não porque não sabemos fazer outra coisa senão falar contigo, rezar, não, que sejamos verdadeiramente, pelo nosso testemunho de cristãos no estudo, naqueles que estudam, e certamente, Jesus, agora há tantos que estão a fazer exames. Pedimos também por esses, para que sejam cristãos no estudo e que possam dar testemunho aos seus colegas pela forma como estudam, pela forma como apoiam outros, também no estudo. Ajuda-os a concentrar-se, para que possam também dar de si e entregar-te o trabalho bem feito. Também, certamente, neste momento, muitos dos que trabalham já estão cansados. A maioria das pessoas faz férias no verão e está aí a chegar, mas ainda falta. E por isso pode acontecer também haver mais cansaço no trabalho. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos verdadeiramente a também nos entregarmos, continuarmos a ser boa semente, que nos fortaleçamos nestes 10 minutos contigo. Fortalece-nos para que possamos continuar a dar testemunho pelas obras. Dizia Santo António: cessem, peço, os discursos, falem as obras, que sejam as nossas obras quem fale no trabalho, no estudo, no desporto, no namoro. Que sejam as nossas obras quem fale de ti. E que sejas tu, como aquela música que cantamos, muitos jovens cantam nos movimentos. Que não me vejam a mim, mas só a ti, Jesus. Que só te vejam a ti. Que com o bom exemplo semeemos esta boa semente e que a caridade também nos obriga a todos a semear. Possamos nós também assim, Jesus, contigo viver. Ao que escandalizar um destes pequeninos, dizia Jesus, que creem em mim, mais valeria que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e o atirassem ao fundo do mar, ai do mundo, por causa dos escândalos. Jesus, que não sejamos nós a ser escandalosos com a nossa vida, com a nossa forma de vida, e que nos arrependamos sempre daquilo que não é conforme a ti, para voltarmos com força, porque sabemos, como tu dizias aos presos da prisão de Barcelona, que sempre podemos recomeçar. Que a nossa vida não é perdida e não é marcada
por aquilo que fizemos no passado, mas pela aprendizagem da conversão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santo António, intercedei por mim.